Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou o Pablo Granier, trader e analista de criptoativos. Hoje voltamos aqui com o objetivo de fazer uma atualização do Bitcoin, que sim, conseguiu romper o nosso padrão de continuação da tendência de alta e está fazendo o desenho que a gente está há dias mostrando para vocês, né? A onda 1, a onda 2 e a onda 3. Quem conseguiu pegar esse rompimento, parabéns. O objetivo vai ser dar uma olhada nele, né? O que aconteceu nesse rompimento. A gente vai dar uma olhada ali nos 8.800 para mostrar para vocês que a gente sim teve um rompimento confirmado com volume, demonstrando força, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aí e também fazer uma análise de sentimento do mercado. O objetivo de hoje também vai ser falar sobre um aspecto que quando eu percebi no trading, ele mudou, foi um estalo assim na minha cabeça, que eu percebi o que eu deveria fazer e como eu poderia otimizar as minhas operações, sempre tendo as probabilidades a meu favor em diferentes tempos gráficos, tá? Então o objetivo também vai ser passar um pouquinho dessa sacada que eu tive alguns anos atrás e eu quero que todo mundo entenda isso. Porque a partir disso vocês vão conseguir entender melhor o meu trade system aqui, como que eu faço para ter os trades e como que eu faço para ter as probabilidades do meu lado, correto? Então vamos lá. Primeiramente eu quero falar um pouquinho dessa sacada e ela tem a ver com ondas 3 e tempos gráficos. Eu vou mostrar para vocês aqui qual que é o nosso objetivo em todos os trades, em todos os tempos gráficos, basicamente, tá bom? Esse objetivo é a busca pela onda 3. Vocês sabem que eu não utilizo muito Elliott. Porém, Elliott para mim ele sempre está ligado ao trading numa maneira de contexto. Porque em todo trade eu vou estar tentando pegar essa onda 3 em diferentes tempos gráficos. E quanto mais tempos gráficos eu conseguir captar a onda 3, que é a melhor, maior vai ser a minha probabilidade. Sei que pode ter ficado um pouco confuso, então eu vou mostrar para vocês em diferentes tempos gráficos como que a gente pode ver essas ondas 3 e conseguir captar elas, tá? Tô começando aqui no semanal. E lembrem-se, a onda 3 tipicamente vai ser a onda que está revertendo a tendência. A gente tem uma onda 1 que mostra força, a gente tem uma onda 2 de correção, e a gente tipicamente vai tentar pegar a exaustão da onda 2, correto? Para pegar a onda 3 que realmente reverte a tendência. Então a gente pode ver, olha só, que a gente no semanal, a gente estava numa tendência de baixa, lá nos $3.000, né? A gente reverte essa tendência de baixa com uma onda 1, e a gente pode comprar no final de uma onda 1? Não. A gente tem que fazer o quê? Comprar na exaustão da onda 2. Então, a oportunidade de compra aqui no Bitcoin foi ali na região dos 6.400, né? Não vou nem traçar muito Fibonacci aqui, mas só para vocês entenderem que basicamente todas essas ondas 2, elas vão estar em regiões de Fibonacci aqui, tá? Então, a gente tá sim numa onda 3, olhando o tempo gráfico semanal. E se eu descer esse tempo gráfico para o diário, será que a gente consegue também enxergar uma onda 3? Sim, conseguimos. Por quê? Porque quando a gente estava lá dos 6.400 e foi até os 10.000, isso era a nossa famosa onda 1. E a gente faz o quê? Uma onda 3, indo em regiões de Fibonacci. Desculpe, a gente faz uma onda 2, indo em regiões de Fibonacci, né? A gente foi até 0,5 ali, como vocês podem ver. E tá voltando agora para fazer o quê? Para fazer também uma onda 3 no tempo gráfico diário. Ou seja, foi nos nossos indicadores, foi na nuvem de Shimoku, foi em regiões de Fibonacci e agora a gente está fazendo uma onda 3 também no diário, correto? E se eu for numa hora? Numa hora vocês já estão cansados de saber a figura que a gente está desenhando para vocês já há alguns dias, né? Que é a nossa onda 1 de impulso. Olha só, estávamos em tendência de baixa, correto? Então a gente tem uma onda de 1. Revertendo essa tendência de baixa, olha só, a gente saindo da nuvem de Shimoku, as médias ficando verdes, e o que a gente tem que fazer? Buscar a onda 3. Então, Fibonacci, onda 3, a gente deu algumas possibilidades para vocês, né? Era ali os 9.750, os 9.660, que a gente bateu certinho ali,
e os 9.600, né? 3 possibilidades de entrada. Quem fez a estratégia do escalonamento entrou com 2/3 aí. Então, parabéns para quem entrou aqui. Foi uma entrada muito boa e uma entrada corajosa, já que a gente teve armadilhas aqui nos últimos dias, né? Então, parabéns. E agora? Agora que a gente conseguiu também, a gente, olha só, nessa bandeirinha de alta, no 15 minutos, a gente também estava numa tendência de baixa. E agora o que a gente fez no 15 minutos? Reverteu a tendência, fazendo o quê? Uma onda 1. E agora eu pergunto para vocês, é o momento de entrar? Não. Por quê? Porque a gente precisa esperar a exaustão de uma onda 2 para ir pegar uma onda 3. Deu para entender? Ou seja, a gente tá numa onda 3 no semanal, no diário, numa hora, e o que a gente tem que fazer agora é esperar no 15 minutos, dar uma oportunidade pra gente entrar, tá bom? Antes de mostrar bons pontos de suporte, eu quero falar do rompimento com vocês, tá? Então, vamos para uma hora, que era basicamente onde a gente estava analisando os rompimentos. Qual que foi a tônica de ontem, né? A gente precisa demonstrar força para acreditar no movimento e ter um volume de rompimento, pelo menos, eu tinha falado pelo menos igual a esse volume vermelhinho aqui, né? Esse volume do fundo ali. Ou seja, a gente teve, né? A gente teve isso, a gente teve essa demonstração de força do mercado, o que é extremamente positivo. A gente vê em pontos importantes, como era os 8.800, o Bitcoin com muito volume, tá? Só que agora, o que está acontecendo, investidores? Agora a gente conseguiu subir mais, com mais volume ainda. E esse é um volume que já me deixa um pouquinho preocupado. Por quê? Porque nessa região aqui dos 8.900, que a gente teve a estourada até acima dos 9.000, a gente não tinha muita resistência, né? Se eu voltar aqui um pouquinho para trás, vocês vão ver que, olha só, o VPVR não mostra resistência nessa área. Não acho que o topo aqui nos 8.965 era um topo tão importante para a gente ter um rompimento, precisar de um volume tão grande igual esse, né? Então, nesse momento aqui, o que eu espero? Eu espero que o preço sim dê a oportunidade de fazer a onda 2 para a gente pensar em entradas, tá bom? Esse volume, isso eu falei com vocês nos últimos dias aí, existe uma grande diferença entre um volume de rompimento e um volume de topo. Eu acredito que este outro volume que a gente fez aqui pode ser sim um volume de topo, tá? Olha só, como vocês podem ver, a gente tem uma divergência aqui no RSI entre esse topinho e o topinho que está sendo formado. Então, tipicamente, quando a gente exagera nas subidas e tem o FOMO gerencial, a gente tem divergências, a gente tem acumulação ou distribuição, no caso, distribuição das instituições. Então, eu realmente acredito que possa dar, sim, o preço da oportunidade para fazer essa onda 2 e preço, e a gente pegar a onda 3 em todos os tempos gráficos, tá? Nesse momento eu acabei de sair da minha operação, que eu estava aqui, dessa onda 3, e vou aguardar essa oportunidade para entrar de novo, porque nesse momento eu estou extremamente bullish com o Bitcoin, tá? E eu tenho que falar uma coisa com vocês aqui antes dos suportes, tá? O único tempo gráfico que pede um pouco mais de cautela pra gente é o 4 horas. Você vai falar, ah, Pablo, mas só o 4 horas? E eu vou te retrucar. 4 horas é um dos tempos gráficos mais importantes na tendência do Bitcoin. É só ver a última tendência de alta que a gente teve ali desde o dia 3 de janeiro, que durou aí uns 45 dias, se eu não me engano, né? 3 de janeiro até 20 de fevereiro, é mais ou menos isso. Ou seja, 45 dias numa tendência de alta no 4 horas. Então, nesse momento, o grande desafio do Bitcoin é passar dos 9.140 até os 9.400. Se passar em investidores, a situação fica muito positiva, porque aí a gente vai ter tendência de alta em todos os tempos gráficos, tá bom? Então vai ser um desafio passar aqui, olha só, a gente está passando da média de 72, o que é muito bom, mas a gente ainda tem a nuvem de Shimoku para passar, a gente ainda tem... E por quê, né? Por que essa nuvem de Shimoku tá tão grande? Porque a gente teve uma queda muito significativa aqui. E depois de quedas significativas, é de se esperar uma resistência maior para subir. Então, se a gente traçar um Fibonacci daqui até aqui, a gente provavelmente vai estar em pontos de Fibonacci na Ishimoku ali, quer ver? Exatamente, né?
olha só, o 0,618 está lá em 9.400. Então, só reforçando essa resistência importante nos 9.400, tá bom? Passando dali, caras, realmente a gente tem tudo para testar rapidamente os 9.700 ali, 9.750 e depois o topo. Beleza? Mas não vamos animar demais ainda, né? Vamos aos poucos aí, a gente vai atualizando vocês. Hoje eu tô fazendo um vídeo cedinho porque deve ter mais de uma atualização, tá bom? Então vamos lá. Vamos agora falar um pouquinho de suportes e resistências no curto prazo e oportunidade aí. Qual é a oportunidade para quem ainda não entrou, né? Vamos lá. Como eu disse para vocês, como foi a tônica do vídeo, que foi pegar as ondas 3, é isso que a gente vai fazer aqui no 15 minutos, tá bom? E é isso que eu tô aguardando também agora para reentrar na minha operação, investidores. Porque mesmo eu acreditando agora que nos próximos dias o Bitcoin vai subir, eu depois de um volume assim tão forte e o preço indo lá na zona que eu queria, próximo aos 9.130, eu prefiro sair da operação. Por quê? Porque eu quero realizar, eu não quero ter foco, eu não quero ter o fear of cashing out. Então eu realizo a minha operação e aguardo uma retração para entrar mais. Entrar mais quando? Quando a gente tiver uma boa relação risco-ganho. E essa boa relação risco-ganho, ao meu ver, vai ser em uma das regiões de Fibonacci. Eu acho que eu vou pegar do fundo aqui, eu poderia ter pegado deste aqui também, mas eu vou pegar do fundo até o topo, para a gente ver bons pontos. Obviamente que se o preço demonstrar mais força e continuar subindo, você vai ter que continuar o seu Fibonacci aqui. Porque, olha só, a gente está numa tendência de alta em quase todos os tempos gráficos. Então, de maneira alguma, isso é uma recomendação de short, tá? O que eu fiz foi uma realização de uma posição de long, correto? É diferente. Por quê? Porque se você shortar agora, você está aplicando contra-tendência em todos os tempos gráficos. Aí você não está tentando pegar as ondas 2. As ondas 3. Você está tentando pegar a onda 2. E a onda 2 é bem mais difícil de pegar do que uma onda 3, né? Mas vamos lá. Nesse momento eu estou de olho em alguns pontos. Bem parecido com o que a gente fez aqui. Primeiro ponto. 8.950, tá? Primeiro ponto que eu pensaria em entradas no Bitcoin aqui é os 8.950. Segundo ponto, 8.900. Próximo a 0,5 de Fibonacci. Terceiro ponto, nossa antiga resistência entre 8.850 e 8.750, tá? Detalhe que a gente tem um suporte muito interessante também até os 8.700 e os 8.600. Ou seja, tem muito suporte abaixo, investidores. O ponto de controle, inclusive, está em 8.730. Então, a situação do Bitcoin é muito boa, tá? É muito boa mesmo. O que temos que esperar agora é essa onda 2 para a gente ter a oportunidade de fazer uma entrada com melhor relação risco-ganho. Tá bom? Só para corroborar um pouquinho disso, a gente pode vir aqui no Tensor Charts e dar uma olhada que, realmente, essa região dos 9.140, 9.100, olha só, é uma região de resistência, né? Olha só o tanto de ordem que a gente tem aqui. A gente tem as instituições sendo executadas aqui, o que pode mostrar para a gente que teve uma distribuição nessa região, o que foi outro ponto que me deixou um pouco preocupado, né? E nesse momento a gente teve um teste da região lá, a gente teve uma divergência aqui dos nossos indicadores e para mim faz sentido sim uma correção, tá? Detalhe que as baleias estão tentando fazer o preço pumpar, a gente pode ver aqui, olha só, tem 7 milhões em 9.070 e 6 milhões em 9.060. Ou seja, o preço pode sim demonstrar força e continuar subindo, já que as baleias estão com esse objetivo, né? A gente tinha uma predominância muito grande, olha só, dos shorts e tá ficando igual agora. Tá se equiparando agora. Ou seja, a gente pode sim ter fôlego para dar mais uma subida. Porém, nesse contexto de que a gente teve um volume muito grande, a gente teve, olha só, muita gente comprando no topo, como vocês podem ver, nesse sentido de que a gente pode ter tido uma distribuição, a gente está numa zona de resistência que a gente estava pensando há muito tempo pela análise técnica,
e também a análise de sentimento pede pra gente um pouquinho mais de cautela, eu acho que faz total sentido realizar. Olha só, 54% de longs nas últimas 24 horas. Lembre-se, qual que é a regrinha que a gente sempre fala? Se tá 52% para um dos lados, não entre a favor desse lado. Se tá 54%, tava até mais quando eu saí, por favor, pense em realizações para voltar e comprar num ponto onde a gente tem uma melhor relação risco-ganho, tá bom? Extremamente arriscado comprar agora com 54%, tá bom? Então, investidores, é isso, tá? A situação do Bitcoin é muito boa mesmo, é muito bom ver o Bitcoin demonstrando força e calando muitos dos críticos aí que estavam falando que ele não estava se comportando como reserva de valor, numa potencial crise. Então, realmente muito bom o Bitcoin estar demonstrando essa força, até porque os fundamentos estão muito fortes, né? A gente teve uma liberação na Índia, algo que o mercado ontem não fez tanto alarde, mas eu acredito que é extremamente positivo, né? 1,3 bilhões de pessoas tendo acesso novamente ao Bitcoin. Para quem não sabe, a Índia liberou criptomoedas novamente, né? Era proibido lá desde, acho que, maio de 2019, algo assim. Então, temos muitas notícias boas para o Bitcoin, a gente está à beira de uma crise econômica. Inclusive, hoje tem vídeo no canal falando um pouquinho do corte de juros que o Fed fez e dessa possível bolha aí, dessa possível recessão que a gente vai ter e como que o Bitcoin se comportaria nessa situação, tá bom? Mas a situação, investidores, mesmo estando extremamente positiva, a gente não pode entrar quando o preço está muito esticado, depois de um volume tão grande de topo. A gente quer sempre entrar quando a gente tem boas relações risco-ganho. E nesse momento a gente tem ótimas relações risco-ganho para position trader, para swing trader, e o que está faltando mesmo é a gente conseguir no 15 minutos uma retração para os day traders entrar. Porque se você aliar em todo o seu trade essa busca de onda 3 em todos os tempos gráficos, as suas probabilidades elas vão crescer muito, tá bom? Então aguarde, vamos ver o que o Bitcoin vai fazer aí nas próximas horas. Se o preço continuar subindo igual tá aí, olha, 9.112, faz sentido simplesmente atualizar o seu Fibonacci aqui e melhorar um pouquinho essas regiões aqui de buy zone, tá? Mas detalhe, eu acho que 8.950 é o primeiro ponto assim que a gente pensa, né? Porque olha só onde que a gente realmente tem suporte no VPVR. Então, eu acho que ali é o primeiro ponto de buy zone, tá? Mesmo que o preço estique um pouquinho mais. Tranquilo? Então é isso, investidores. As resistências, vocês já sabem, né? Estamos nas portas aqui dos 9.130, que é uma resistência, e a gente vai ter luta até os 9.400. Beleza? Então é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.